Seguindo aqui, nós estamos então nesse nosso mês de março, estamos aqui encerrando hoje essa temporada de ênfase missionária pró-missões mundiais, aqui essa campanha que a gente faz internamente para levantar recursos, para se somar à agência de missões e contribuir com essa causa do Senhor. E temos olhado para esse tema que tem a proposta, que tem essa chamada Viva a Compaixão, no aspecto desse ser um convite para nós, pautado no exemplo de Jesus Cristo. Porque é isso que nós temos visto quando nós folheamos os evangelhos e nos deparamos com Jesus, o nosso Senhor, não é? O nosso Senhor Jesus, que é um Jesus, como eu tenho dito aqui, um Jesus missionário, porque ele veio à terra em obediência ao Pai para ir à cruz, mas enquanto a cruz não chegava, ele estava fazendo missões. Ou em outras palavras, ele estava vivendo misericórdia. Ele estava sentindo compaixão por pessoas como eu e você, meu irmão. Ele estava se dedicando a essas pessoas de uma forma maravilhosa. Ele estava circulando, ensinando, pregando, curando. E ele estava fazendo tudo isso na sua obediência a Deus e ao mesmo tempo sendo exemplo para discípulos que também eram chamados para ser missionários. Discípulos que naquele momento era o contexto imediato de Jesus, mas que se estende sim até nós. Hoje a gente pode dizer assim, Jesus estava ali por meio do seu exemplo, chamando os discípulos para serem missionários, mas uma missão a ser experimentada debaixo desse sentimento maravilhoso da compaixão. E a gente viu lá no primeiro domingo que a gente se dedicou a isso, vendo Jesus nos ensinando a começar pela oração. Pai, manda mais trabalhadores, sejam outros novos mais que precisam vir, ou tira mais trabalhadores desse meu eu aqui, do meu particular, que às vezes não esteja servindo na medida com que pode servir e tem mais a oferecer. Na semana passada nós olhamos para esse aspecto de Jesus que está olhando o todo da vida das pessoas, que não fica indiferente ao sofrimento alheio, que ele tem sim um parar, um olhar, é o Senhor Jesus da multidão, mas é o Jesus também que se compadece da história de uma única viúva em particular, como a gente viu na semana passada, no episódio de Naim. E hoje então nós continuamos aqui olhando para essa experiência, isso que fazia muito parte da vida de Jesus, essa caminhada de sentir compaixão, mas não é uma pura e simples expressão de sentir compaixão, de ter dó, de ter pena, mas é algo do qual que leva ele a sentir compaixão e ter uma ação, e ter uma correspondência, e ter um andamento para além disso. E é isso que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos pensar um pouco aqui sobre a ideia de ir além de nós mesmos, ou seja, fazer além do que o esperado. E por que eu falo isso? Porque geralmente a gente lida com as situações da vida, ou até com os contextos e episódios da vida que chegam até nós, pautados naquilo que a gente, de nós mesmos, analisamos, tiramos uma conclusão e falamos, é isso o que eu tenho o que fazer. Mas pautados no exemplo de Jesus, a gente vai perceber que sim, a gente pode de fato fazer mais do que nós mesmos esperamos, mais do que o esperado, e podemos viver o grande poder de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos nos dedicar aqui dos versículos 32 a 39, a leitura aqui na Nova Versão Transformadora, o título ele é simples, ele é singular, provavelmente seja das outras também, ele faz a titulação aí, a segunda multiplicação dos pães. Faço uma leitura corrida aqui, depois farei os devidos apontamentos, acompanhe comigo. A partir do versículo 32. Aqui, antes de seguir na leitura, só contextualizando, Jesus vem de uma caminhada da qual ele está com muitas pessoas estão acompanhando a ele, muitos milagres estão sendo feitos, você pode ver já aí a partir do versículo 29 esse tipo de ênfase, mas nós lemos aqui a partir do 32 que diz assim: Jesus então chamou seus discípulos e disse: olha, tenham compaixão dessa gente, eles estão comigo aqui há 3 dias e não tem nada, mais nada para comer.
Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. E os discípulos disseram: onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão nesse lugar deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles respondem para Jesus: 7 e alguns peixinhos. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, e tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. E em seguida entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou no barco e atravessou para a região de Magadã. É esse o texto do qual nós vamos olhar aqui nessa noite, que envolve um episódio do qual nós assistimos Jesus mais uma vez experimentando, sentindo, vivenciando compaixão. Mais uma vez aqui, tal como no primeiro dia que nós nos dedicamos, isso tem a ver com uma multidão. Versículo 32 diz e nos mostra então Jesus que está sentindo compaixão dessa gente, ou seja, um coletivo, que eles estavam ali acompanhando Jesus 3 dias, por 3 dias e estavam sem nada para comer. Era muito animador para aquelas pessoas verem o Messias na terra, verem Jesus de perto, e eles se empolgaram tanto com isso que eles saíram seguindo a Jesus, sem pensar no que aquilo tudo ia acontecer. Foram simplesmente seguindo Jesus, e foram tomando distância, foram perdendo a noção do tempo, do espaço, do que iam fazer, e acabaram se distanciando bastante. E aí é nesse momento que cobre aí o versículo 32 que nós lemos, dos quais Jesus fala: olha, se a gente simplesmente fala assim, gente, povo, vocês precisam ir embora, é capaz que esse pessoal vai desfalecer aí pelo caminho, poderão se desmaiar, porque Jesus sabia que eles já estavam muito distantes aí dos seus contextos, das suas casas, das suas moradias. E é nesse momento então que Jesus vai falar com os seus discípulos e fala: e aí pessoal, eu estou sentindo compaixão desse pessoal. E a fala dos discípulos então: olha, mas aonde a gente vai conseguir comprar comida para eles? Isso aqui é deserto, Jesus, não é? Nós não temos como. E a fala dos discípulos é meio que assim: Jesus, na real, não é nosso problema. Quem mandou eles irem atrás da gente aqui? O texto não mostra aqui Jesus falando: ó, pessoal, venham me acompanhar e a gente vai dar uma alimentação para vocês. Os discípulos também não falaram isso. Então os discípulos se comportaram como muitas vezes a gente se comporta, não é? Assim: olha, Jesus, ema, entendeu? Ó, eles vieram aqui por conta própria, Jesus, nós não temos como, e o que a gente vai fazer, Jesus? Não tem mercado aqui perto, não tem como a gente conseguir peixe, pão aqui é deserto, Jesus. E aí a gente vê que Jesus não entra no discurso com os discípulos do porquê sim, do porquê não, do porquê pode ser, do que é certo, do que é errado. Jesus só fala pura e simplesmente: olha, o que vocês têm? Não, me responde, o que vocês têm? E aí que eles respondem para Jesus: ó, Jesus, tem 7 pães e alguns peixinhos, do tipo assim, isso aqui talvez resolve a nossa aqui dos discípulos, aqui é a nossa comida para nós, né? Dos 12 discípulos, a gente se contenta com um pouco aqui e a gente dá jeito nisso aí, mas eles aí é outro papo, Jesus. Então a gente vê Jesus partindo para ação, Jesus falando: olha, traga aí o que vocês têm nas mãos aí. Eles levam para Jesus. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus agradece a Deus por aquilo, porque havia pão, havia alimento ali. Jesus sabia que aquele pão que tinha, fosse 7 pães ou fossem 700, era da parte de Deus, era algo que Deus tinha provido para eles. E Jesus fala: obrigado, Pai, porque é sempre o Senhor conosco. É sempre o Senhor que cuida da gente, Senhor. É sempre o Senhor que cuida da gente, das pequenas às grandes coisas, é sempre o Senhor lá, obrigado por isso. E vamos fazer o que a gente tem que fazer. E Jesus, depois de agradecer a Deus, Jesus vai trabalhar, Jesus vai partir o pão ali. E aí então o texto nos mostra que Jesus, ele envolve os discípulos ali na distribuição, e todos comeram à vontade, e ainda recolheram ao final do episódio cestos com sobras ali. Todo mundo comeu até se fartar, todo mundo se beneficiou e sobrou alimento. E aí Jesus
pôde sim os dispensar para casa. Irmãos, nós vamos olhar aqui para alguns aspectos aqui, porque isso aqui tem tudo a ver com essa experiência de Jesus viver a compaixão, e essa experiência de viver a compaixão tem a ver com esse olhar de Jesus que se compadece e sempre está observando, pensando, contemplando o homem todo, não é? Primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui, Jesus indo além do que lhe cabia a ele. Porque as pessoas seguiram Jesus de iniciativa própria. Volto a dizer, Jesus não fez um convite para elas não foram chamadas por Jesus do tipo, vem que eu banco, venham, os discípulos, chamem eles que a gente vai fazer algo com eles lá no deserto, uma mesa, algum tipo de alimentação, algum encontro com eles lá. Não, as pessoas seguiram de iniciativa própria e elas ficaram na deriva ali no deserto, sem ter o que comer, por conta de uma empolgação que elas viveram. Elas seguiram o caminho ali e chegaram lá naquele deserto por conta de estarem animadas, de estar próximas a Jesus, mas meio que sem pensar no que estava acontecendo ali, sem darem por conta da responsabilidade, até das consequências que aquilo poderia gerar naquele momento. A gente pode entender aqui que elas estavam por conta própria e risco, vamos dizer assim. Mas mesmo assim a gente vê um Jesus que quando olha para elas, olha com compaixão. A fala de Jesus é, olha, esse pessoal é louco, eles vieram me seguindo aí, eles nem pararam para pensar se eles iam ter condições de voltar para casa ou não. Mas Jesus está olhando ali pessoas que estão famintas, estão a prestes de desfalecer, não somente no aspecto físico, mas no aspecto espiritual também. Porque se elas estavam ali de uma certa forma à beira de desfalecer daqui a pouco pela falta de pão e de alimento, era porque as suas almas estavam de certa forma também famintas de ver e presenciar e se interagirem com o Deus Salvador no mundo, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse olhar de misericórdia de Jesus tem a ver com tudo isso, porque Jesus, conhecendo todas as coisas, ele poderia ter dispensado essa galera muito antes para suas casas, não poderia? Mas Jesus está olhando esses homens aqui com muita misericórdia, com muita compaixão, dizendo assim, esses são os famintos que nós temos aqui, olha só, eles são aqueles que estão aí perdendo o rumo, à beira de desfalecerem, porque eles estão tão famintos de alma, que eles estão aqui à beira de desfalecer fisicamente também, por estarem tão carentes de alimento em todos os sentidos. E a atitude de Jesus então é muito maravilhosa, porque ela vai além do que cabia a Jesus, se a gente pode assim dizer, não é? Porque Jesus, ele veio aqui na terra, ele não veio aqui para promover pão, para promover mesa para os seus seguidores, nem mesmo para os discípulos. Jesus não veio para essa finalidade. Não é? A atitude de Jesus eram muitas outras que a gente tem enfatizado esses dias, mas nós temos visto aqui a atitude de Jesus de graça para aquelas pessoas, graça do ponto de vista que a gente sempre relembra de um favor não merecido, não devido, mas que é feito, porque Jesus sabia que aquela atitude dele empreendia a amar e graciosamente abençoar aquelas pessoas que precisavam ser alimentadas em todos os sentidos. E é muito bonito a gente ver essa expressão do nosso Jesus missionário aqui nesse episódio, nesse aspecto, porque ele não quer que as pessoas vão embora porque não tem mais alimento, ele quer que elas fiquem, porque ele sabe que o principal pão, ele estava ali para dar para elas, e quanto a todas as demais coisas, Deus haveria de suprir para elas, porque é assim que o nosso Deus faz as coisas. Jesus, que é missionário, está vivendo missões, e um aspecto muito importante que a gente vê nesse episódio todo, já chama a atenção nesse primeiro ponto, é que quando a gente fala de missões, não tem a ver com algo que se faz do ponto de vista de um mundo ideal, em que tudo está perfeito, tudo está dando certo, aí nós vamos fazer missões. Aqui a gente tem um contexto caótico, estava faltando alimentação, era deserto, devia estar um sol muito quente, escaldante ali, era um momento talvez para dispensar pessoas, mas Jesus não queria que as pessoas fossem embora, Jesus estava ali pedindo para elas se assentarem e ficarem ali para tudo aquilo que elas precisassem. Missões não tem a ver com algo que se faz para pessoas certas, também com pessoas que estão sempre plenas das mais variadas, corretas consciências. Não é? Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai fazer missões só para gente que está certinha, gente que só precisa de Jesus e o resto tudo na vida está tudo certo, e não é. Se as pessoas precisam de Jesus, na verdade elas precisam de tudo, meus irmãos, não é? Porque a gente poderia até dizer assim, mas que pessoal maluco, vai seguindo Jesus assim à deriva, sem pensar nem pé nem cabeça, mas missões é esse aspecto de gente que está perdido no mundo,
não sabe para onde está indo, não tem ideia de onde está pisando, e Jesus está olhando com misericórdia para elas. Missões têm a ver com isso. Nós vemos isso na pessoa do próprio Jesus, é por isso que Jesus ele se enche de misericórdia, Jesus se enche de compaixão. Tem a ver com a fome física, mas tem a ver com a fome da alma, tem a ver com o estar perdido daquelas pessoas. Jesus se compadece, Jesus sabe que eles estão perdidos, e é justamente por causa disso, de estarem daquela condição que eles precisavam tanto dele. Segundo aspecto que eu chamo a atenção aqui para nós, dos discípulos, e aí a gente tem muito a aprender, porque muitas vezes eu e você, nós somos esse pessoal aqui. É o pessoal da frase, nós não temos condições. Ah, Jesus, não dá. Vai acabar o pão, Jesus. Aliás, Jesus não dá nem para começar. Isso é muito próprio do homem, meus irmãos. De olhar para a situação e responsabilizar o outro pela situação. Falar assim, olha, eu não tenho como servir aqui, Jesus. Eu vou me isentar porque foram eles que vieram para cá sem trazerem aí o lanche deles, Jesus. Foram eles que saíram te seguindo aí a deriva aí sem parar para pensar. Nós estamos certos, Jesus, nós somos do clube aqui, do clube dos discípulos contigo, Jesus, eles que saíram seguindo ao Senhor sem critério aí, não é? E quantas vezes, meus irmãos, infelizmente nós somos esse pessoal aí, que ficamos olhando para critérios errados, ao invés de servir ao Senhor daquilo que nos cabe servir, a gente fica olhando para critérios humanos, para questões humanas, não é? A gente fica preso aos nossos próprios aspectos, a gente tem um não muito pronto na boca, quando diz respeito ao outro. Quando diz respeito a gente quer todas as misericórdias do mundo, mas quando é para o outro, assim, Jesus, não dá, eles vieram aí, porque eles fizeram essa decisão, é por isso que eles estão aí. Quantas vezes a gente tem essa leitura analítica de tantos critérios no que diz respeito aos outros, e ao invés da gente realmente cumprir com o nosso papel. Porque eu quero chamar a tua atenção aqui, esse analítico dos discípulos aqui, estava muito maior do que o sentimento de compaixão do qual eles deveriam sentir com Jesus. Porque Jesus, vocês acham que Jesus também não tinha uma noção concreta, realista daquele quadro? É claro que Jesus tinha, estava visível ali diante de todos, mas Jesus, primeiro, ele sabia que ele estava ali da parte de Deus, ou seja, não havia limites para isso, e Jesus aqui, ele acrescenta o peso ao que devia ter mais valor nesse contexto aqui, que era a compaixão, não a leitura objetiva dos fatos, porque a leitura objetiva dos fatos tem a ver com o meu e o teu mundo visível, tangível, humano, limitado, mas não tem a ver com Deus, e a progressão da passagem vai nos mostrar isso. Exatamente, a fala dos discípulos é, Jesus, não temos condições, então nós vamos para o nosso terceiro ponto, desse Jesus que então ele vai para a ação e produção com o que se tem nas mãos, não é? Porque muitas vezes a gente fica pensando que é o volume, que é a quantidade, que é o que temos nas mãos, e Jesus não perde nem tempo na conversa com esse pessoal, que Jesus já vai direto ao ponto e fala assim, o que a gente tem aí? Vamos fazer essa frase aqui, é meio como se Jesus dissesse assim, o que o Pai já nos deu? O Pai já nos deu. Ah, Jesus, mas só são 7 pães, Jesus, e alguns peixes, aí a gente nem contou os peixes, porque não faz vantagem, Jesus, não dá conta. Mas Jesus chega e fala, o que o Pai já colocou nas nossas mãos? Traga aqui para mim. E quando eles trazem, o Jesus chega diante de Deus e fala, Senhor, obrigado porque o Senhor já nos deu a tua provisão e aqui ela está. Senhor, obrigado porque o Senhor é o Deus do cuidado, é o Deus cuidador, é o Deus que provê todas as coisas para nós, Senhor, obrigado. Jesus então, ele se coloca diante de Deus, ali de uma forma exemplar, ele agradece a Deus e se coloca para servir a Deus com aquilo que Deus já tinha colocado nas mãos dele. E a gente vê aqui Jesus exemplificando uma atitude de fé, de dependência, de confiança, de entendendo que assim, se a gente está pela causa certa, é certo que Deus está conosco, é certo que Deus não vai nos desamparar, é certo que Ele vai conosco aqui, porque isso aqui tem a ver com as pessoas que Ele ama, e que Ele quer alcançar, e que Ele quer nutrir e saciar a fome em todos os aspectos. E é isso que Jesus, ele representa aqui na sua atitude, traga para cá, vamos orar por isso, e vamos partir, e vamos confiar e depender desse nosso Deus. Então nós vemos que Jesus começa a partir o pão, e Jesus
envolve os discípulos aqui nessa distribuição. Jesus queria que os discípulos estivessem envolvidos naquela distribuição. Jesus queria que eles estivessem participantes daquele processo, que eles testificassem que todo aquele mover, aquele acontecer não tinha a ver com o que eles podiam fazer, com o que eles tinham nas próprias mãos, com o que estava no alcance do seu próprio realizar, mas tudo aquilo tinha a ver com o que Deus podia fazer pura e simplesmente. E qual é o resultado disso? A palavra nos diz que todos comeram fartamente, todos se saciaram, e de 7 pães ainda sobraram 7 cestos. Olha o que nosso Deus faz, meus irmãos. Olha o que nosso Deus nos faz, nos mostra pela sua palavra. Da insuficiência do homem, Ele produz suficiência dos céus, e Ele faz a obra de uma forma poderosa, envolvendo os discípulos, para que os discípulos assistissem àquilo, porque eles deviam ter consciência de que o reino de Deus, que eles dariam sequência depois por meio da igreja, não era algo do qual eles produziriam e fariam por suas próprias mãos, mas era algo do qual eles tinham que representar o reino de Deus. Eles deviam agir em nome do Senhor Jesus, eles deviam agir em nome do Senhor, Deus dos exércitos. E essa atitude, então, que é feita, experimentada em Deus, ela alcança os resultados de Deus, porque o veredito dos homens, se dependesse dos homens, sabe qual que seria a deixa? Jesus, não tem pão, não tem alimento, então olha, despede todo mundo para casa, eles vão famintos, sabe lá o que vai acontecer com eles. Era um resultado assim como eu e você, tantas vezes a gente poderia viver também, ou vivemos, mas não quando a coisa é feita do jeito de Deus, aos moldes de Deus, no formato de Deus, nos princípios de Deus. Os resultados são de Deus, meus irmãos. E é isso que é tocante, de nós vemos nesse texto aqui, de vemos então que Jesus, Ele dá uma grande lição aqui nos seus discípulos, de ver que era da suficiência de Deus que eles deveriam viver, que eles deveriam servir, que eles deveriam de fato experimentarem os seus ministérios para abençoarem os outros. Irmãos, aplicando esses pontos aqui para nós essa noite, primeiro deles, trazendo aqui para nós devemos ter essa consciência de que o reino de Deus, de que fazer missões, a gente é chamado para viver como Jesus viveu e fazer mais do que o esperado. Porque muitas vezes a gente acha que servir no reino de Deus, servir ao Senhor, de fazer missões, tem a ver com o quê? Tem a ver com as coisas que nós fazemos do nosso próprio universo, do nosso próprio mundo humano, pura e simplesmente. E o que acontece nesses termos é que quanto mais nós estivermos dentro dessa mentalidade, mais a gente vai fazer a igreja ser qualquer coisa menos o reino de Deus, a agência do reino de Deus na terra. Não é? Quantas vezes a igreja ela se mobiliza e começa a querer produzir o reino de Deus, mensurando o quê? O que nós estamos fazendo dentro das nossas próprias suficiências, dentro do que nós podemos fazer, mensurando a responsabilidade dos outros. Não, nós não vamos fazer por causa do outro, é por causa dele. Tipo assim, a nossa atitude não cabe, não é devida, não é chamada, não é convocada por causa da nossa obediência a Deus. Ela é pautada pelo que o outro devia ter feito antes. E não é isso que nós vemos aqui na passagem, não é? Tantas vezes a gente mensura as nossas atitudes com base nas nossas capacidades, com base do que nós temos nas mãos. A gente sequer para orar diante daquilo que Deus já nos deu nas mãos, meus irmãos. Ele já nos deu. Pastor, mas é muito pouco, é quase nada, mas Ele deu e é Ele que dá todas as coisas para você. A grande questão é que às vezes Deus está lá te observando, te assistindo à medida da tua fé e do exercício dela diante dele. Mas nós estamos o tempo todo querendo achar que se trata do que nós fazemos. E tantas vezes deixamos de fazer mais do que nos cabe, assim como Jesus fez, porque nós estamos querendo pautar a evolução da história toda com base naquilo que tem a ver com a gente mesmo e não aquilo que tem a ver com o Senhor. Mas a atitude de Jesus ela é diferente. Ele, independente de já estar abençoando tanto ali com a palavra, com os milagres, ele se interessa de novo pelo todo das pessoas. Ele quer saciar a fome em todos os sentidos. Eles falharam, mas pela graça de Deus, Jesus sabia que o Filho de Deus, o povo de Deus, os discípulos, é um povo chamado para viver graça. Porque assim, mas Jesus, eles não merecem, mas tenho dito aqui alguns domingos, não é questão de merecimento, nenhum de nós merecemos, meus irmãos.
E se formos alvos da graça, a gente tem que replicar graça para o mundo. É assim que a glória enche a terra. Jesus, a atitude de Jesus, independente da incapacidade visível humana, Jesus vive a compaixão e Jesus então leva ali aquele contexto para viver uma ação em favor daquela multidão, agindo por graça. Outro ponto aqui aplicando para nós, quantas vezes nós temos agido como esses discípulos? Temos os nãos prontos, temos dizendo, não temos condições, não tenho como ajudar, não tenho como mobilizar, não tenho como servir mais, não tenho como contribuir, não tenho como ser mais útil, não tenho como ser de mais relevância, de mais valor, não sei atuar, não sei agir. Olha, Senhor, eu não posso servir ao Senhor, porque tudo que eu sou só 7 pães, Jesus, e o Senhor precisa de um montão para servir aí no teu reino. Como se fosse você que haveria de servir ao reino do Senhor dos Exércitos. Não se trata de você, é o poder do Espírito que capacita, meu irmão. Ai de mim, se eu achasse que haveria de servir ao Senhor por causa de mim mesmo, eu não estaria aqui. Mas é o poder que em nós opera quando nós nos dispomos. Jesus, eu estou aqui, eu sou só uns poucos pães, mas deixe esses pães nas mãos certas que eles vão abençoar muita gente. É disso que nós estamos falando aqui, não é? Tirar esses nãos e deixar Deus agir. Com Jesus foi diferente, por quê? Porque Ele partiu para a ação, se colocando à disposição de um Deus poderoso, de um Deus criador, de um Deus que estabelece histórias. Nós cantamos sobre esse Deus aqui hoje, não é? A grande pergunta não é se dá ou não dá, a grande questão é o que temos, porque diante do que temos, visitado pela fé, faremos. É esse o reino de Deus. A gente vê aqui o Senhor dos Exércitos alimentando tanta gente, alguém que não tinha um travesseiro para dormir, porque todas as coisas das quais ele precisava, ele sabia que o Pai jamais negaria para cumprir os seus propósitos. E como nós precisamos dessa consciência também, meus irmãos, de entender que nunca se trata de nós, mas se trata da suficiência, do todo o poder de Deus, de entender cadê os pães, cadê os peixes, cadê aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos hoje. Porque para nós a grande convocação é vá e viva e sinta a compaixão e deixa Deus te usar com aquilo que Ele já te colocou nas mãos, porque Ele dá conta de fazer isso frutificar, multiplicar numa proporção que você não tem nem ideia. Seja isso em termos de recursos materiais, seja isso em termos dos recursos que você tem, seja isso em termos das suas capacidades humanas, seja isso a respeito do que você já experimentou, não importa, se você estiver nas mãos do Todo-Poderoso, suscetível, disponível para Ele, Ele faz algo do qual você nem faz ideia de que é possível fazer. Porque é o Espírito que capacita, é o Espírito que realiza, é Ele que traz o poder dos céus por meio da sua vida. Isso é algo muito lindo de nós vemos aqui na atitude de Jesus. Jesus sabia disso, é por isso que Jesus é muito direto, muito objetivo. Temos que viver aqui o sentimento certo, é a compaixão. E aí o que Deus nos colocou às mãos, vamos consagrar e vamos deixar Deus nos impressionar, inclusive, porque a obra de Deus ela é completa, ela é maior, ela tem essa grandeza. Essa obra de Deus é aquela obra que sacia a fome da multidão, mas também sacia os discípulos e deixa todo mundo de queixo caído de ver o poder de Deus se manifestando desse jeito. Eram 7 pães, sobraram 7 cestos, meus irmãos. Como tudo isso pode acontecer? E às vezes a gente vê umas histórias assim, a gente fica boquiaberto, né? Que história maravilhosa, parece até uma história contada, criada para botar a criança para dormir, né? Mas eu já ouvi testemunho de irmãos fazendo almoço para missionário, meus irmãos, e o arroz não acabava. Glória a Deus, isso é real. O arroz não acabava. As irmãs oraram e falaram assim: meu Deus do céu, tem tudo isso de gente para comer, como é que tudo isso vai acontecer? Mas vamos orar aí que eles chegaram, alguma coisa vai acontecer. Talvez alguém vai encostar com uma Kombi aí com um monte de arroz. Bota esses arroz que temos aí, vamos. E Deus cuidou do resto. Nos nossos tempos, nos nossos dias, porque Ele não mudou, é Ele que está no nosso meio, é Ele que está nos nossos dias, é a Ele quem servimos, o mesmo Deus. É simples assim, nós só temos que nos dispor para sermos instrumentos do agir dEle.
para então sermos tão impactados em sendo envolvidos no processo. Muitas vezes o povo de Deus não tem vivido o poder de Deus, porque a gente só dá não para as histórias. Não dá, não tem como, não vai dar conta. E aí a gente está diante do Senhor, Deus poderoso do universo, e está falando para Ele assim: Deus, eu não vou te servir, porque eu estou te dizendo, Deus, não vai dar. Quem sou eu, quem é você, meu irmão, para dizer para Deus que não vai dar? Tem a ver com o que Ele tem a fazer. E aí eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes o povo de Deus tem deixado de ser impactado, de promover a glória no mundo, experimentar ao mesmo tempo a glória, ser impactado por ela também, por a gente achar que é a gente que faz a obra. Temos que entender, Deus, obrigado pelo que o Senhor já tem nos dado a mão, glória a Deus, e é isso que nós consagramos, e é isso que por meio da fé nós cremos que vai acontecer. Porque é do Senhor, o Senhor já proveu isso, o Senhor proverá o restante, e o mais acontecerá, porque tem a ver com o Senhor, que opera por meio dessa história, por meio de nós, e glória ao Senhor por isso. Isso é maravilhoso. E aí, meus irmãos, à medida que a gente se disponibiliza para viver tudo isso, os resultados são de Deus nesse processo. Porque é Ele que faz, é Ele que produz esses resultados, os resultados próprios da grandeza de Deus, resultados que não são pequenos, não tem o nosso pequeno tamanho, a nossa expressão, mas tem a ver com o grande poder de Deus. É maravilhoso a gente ver um relato desse que aconteceu, porque Jesus entendeu assim: diante de Deus há uma prioridade, que é viver com paixão. Viver a compaixão. Porque é vivendo a compaixão que você vai sentir as dores de Jesus. É vivendo compaixão que você vai aonde Jesus quer estar, igual nós cantamos aqui. É vivendo compaixão, é amando o próximo como a gente ama a nós mesmos, que a gente vai, de fato, convocados por Deus, viver esse amor e materializar esse amor em ações, e interpretar ele para o mundo, em brilhar a luz de Jesus e permitirmos sermos agentes da bênção e experimentarmos a grandeza dessa bênção também nas nossas vidas. Isso está para as nossas vidas, meus irmãos. Nós estamos encerrando esse tempo de missões, esse tempo que nós paramos com foco de pensar nesse mês, nesse assunto, nessa temática do viver a compaixão. Isso tem muito a nos fazer, a renovar e reciclar diante daquilo que nós nos deparamos por meio da palavra de Deus. Eu quero sair contigo aqui, meu irmão, desse mês, com algumas coisas muito claras aqui no nosso imaginário, na nossa cabeça. Quero que você se lembre o tempo todo: eu e você somos chamados para sermos missionários, porque o nosso Senhor Jesus era missionário. Porque ele foi à cruz, pastor? Não, porque além de ir para a cruz, ele estava fazendo missões o tempo todo. O coração dele era todo amor, era todo compaixão. Nós olhamos 3 domingos, 3 episódios dos quais nos deparamos com isso, mas ele vivia isso o tempo todo. Segundo aspecto, é uma compaixão que produzia ação. Não é apenas ter dó, não é apenas se sensibilizar, mas é uma sensibilidade que produz ação. É uma sensibilidade que fala o que nós vamos fazer, quando que nós vamos começar, porque eu não vejo a hora e precisa começar, e é agora, e nós não vamos perder tempo, nós não vamos deixar depois, nós não vamos falar, vamos ver, nós vamos fazer. E vamos crer que com aquilo que Ele nos coloca nas mãos, parecem só 7 pães, mas é daí que começa. É daí que vem os grandes cestos que depois vão sobrar daquilo que Deus impactará a todos. Não é? Olhar e sentir compaixão no aspecto coletivo, no aspecto individual. Nós temos que ser agentes de intercessão, de oração pelas grandes multidões que Deus tem nos visitado, das quais temos tido informação, conhecimento, mas temos que olhar para as histórias individuais também que estão próximas a nós. Sermos um testemunho vivo em palavras, em ações do que Deus tem feito nas nossas vidas, impactar pessoas como temos sido impactados por Ele também, vivendo missões em cada momento da nossa vida e permitindo ser missionários, cheios de compaixão por meio das pessoas que Deus permite estarem próximas de nós. E essa é a convocação para nós, meus irmãos, desse tempo de missões que seguirá depois, mês a mês. Nós passaremos por outros temas, mas nunca deixaremos de viver isso aqui. Porque é isso que a palavra de Deus nos coloca, não é? E essa chamada está para nós. E quanto a essa missão, e quanto a nós? Nós temos vivido o que nós refletimos nesse mês, de orar, de falar assim: Senhor, nós precisamos de mais trabalhadores,
Precisamos de mais pessoas envolvidas na obra, precisamos de mais pessoas envolvidas nos ministérios, mais pessoas dizendo aqui: pastor, Senhor Jesus, igreja, liderança, eu sou só alguns pãezinhos, mas esses pães aqui nas mãos do Senhor, eu sei que dá muita coisa, eu quero ser tudo isso nas mãos do Senhor. E olha, você vai se impressionar. Faça isso que você vai ficar assombrado do poder de Deus na minha vida, meu irmão. Eu sou um testemunho disso. Eu sou um testemunho disso. Se interessar pelo outro, se dispor. E quanto a essa missão, temos sido instrumentos da graça de Deus na terra. Temos sido instrumentos de repassar a graça. Um dia a graça nos alcançou, temos repassado graça ou temos procurado a responsabilidade do que os outros fizeram, do porquê sim, do porquê não, do que estão certos, do que estão errados? Se Jesus procurasse motivo em nós para nos beneficiar, Ele não acharia, mas a graça esteve sobre nós, não é, meus irmãos? E que bênção ser alvo da graça de Deus. E nós precisamos ser comunicadores dessa graça. Temos um papel a viver missões como igreja também. Temos que olhar e pensar: a igreja, esse local que experimenta essa demanda, essa necessidade de mais trabalhadores para alcançar o local onde ela está. Uma igreja que se interessa pelo outro também. Como? Fazendo a campanha, mas também falando assim: não, nós vamos orar por esse bairro, nós queremos que mais pessoas do bairro venham para cá, conheçam a igreja, conheçam a Jesus. Queremos ser instrumentos, testemunhos da nossa boca para pessoas que vão sentar nessas cadeiras aqui, que precisam da graça, que precisam do amor, que precisam serem saciadas das fomes das suas almas, porque elas estão famintas. Jesus olha aqui na nossa redondeza e vê tanta gente faminta. Ele olha com compaixão. E essa igreja? E nós? Sentimos essa compaixão? Igual cantamos aqui, vamos adorar e vamos falar assim: Senhor, mostra-nos o caminho, estão aqui nossos pães e nos use para a Tua glória, ajude a gente a multiplicar da forma que o Senhor quiser, o que nós temos tido, que o Senhor já tem nos dado, para que a gente possa ser verdadeiro corpo de Cristo, uma comunidade de efetivação da graça de Deus na terra, mas não é no âmbito conceitual, é aqui no bairro Jardim São Pedro, na nossa rua, nas nossas redondezas, nas nossas esquinas, nas nossas vizinhanças, porque tem tanta gente aprisionada nas suas guerras, existe tanta gente faminta, quase desfalecendo, e nós devemos ter esse olhar de misericórdia como Jesus tinha também. Então, irmãos, nós terminamos esse tempo aqui pensando: temos grandes desafios por viver, temos grandes desafios por se renovar, por se reciclar, por adquirir em ser o instrumento que Deus quer que a gente seja. Temos missões para fazer como Jesus fazia, sendo missionário, cheio de compaixão, vivendo a compaixão o tempo todo, fazendo missões o tempo todo, porque isso tem tudo a ver com o reino de Deus na terra. Isso está para as nossas vidas, essa convocação, esse chamado de viver a compaixão. É isso, meus irmãos. E igreja, eu quero terminar esse tempo pensando assim: tem grandes feitos do Senhor para acontecer ao nosso derredor, e nós não devemos ser os caras dos nãos. Jesus, não dá, a gente é muito pouco nas suas mãos. A gente precisa parar de olhar para a gente, o que a gente tem, e pensar assim: é nas mãos de quem nós estamos que faz-se a diferença. Deus tem grandes vidas para impactar a igreja. Deus quer usar essa igreja, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você nos contextos dos quais Ele tem te permitido, para que a glória tome a terra, para que a glória dEle preencha onde quer que você circule, para que o grande poder dEle impacte os que estão famintos e a você também, tendo parte nesse processo maravilhoso que só Ele pode fazer. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante? Senhor, é assim que nós terminamos esse tempo aqui de refletir na Tua palavra, de clamar, de se dirigir ao Senhor, impactados, ó Pai, por esse tema que o Senhor, Teu servo Jesus Cristo, meu Pai, é tão exemplar e é tão destacado para nós por meio dos evangelhos. Jesus olhava para as pessoas e Jesus sentia compaixão. Jesus olhava para multidões e sentia compaixão. Jesus olhava para individuais e se compadecia delas também, Senhor Deus. E Jesus, ó Pai,
entendia que era uma compaixão que convidava para a ação, porque era para isso que ele estava aqui na terra, de um Jesus missionário. E Pai, nós somos aqui hoje a igreja do Jesus missionário. Nós somos aqui hoje, Pai, os servos do Senhor Jesus missionário, os discípulos do Senhor Jesus, que na terra foi missionário. E se somos discípulos, Pai, somos chamados para sermos missionários, Deus. Senhor, nos impacte, ó Pai, com esse entendimento que precisamos ter nas nossas vidas e corações, de viver missão, de viver compaixão, onde quer que a gente esteja, ó Pai. Nos sensibilize assim, ó Pai, para orar, para pedir por aqueles que ainda não são teus, ó Pai, para sermos intercessores, para estarmos na brecha por eles, sim, Pai. Porque um dia a graça inundou a nossa vida, isso foi maravilhoso, e tem tantos que precisam disso também. Nós queremos ser os intercessores disso, Senhor. Meu Deus, ajude a gente a não ficar preso naquilo que somos, naquilo que temos, porque nunca se trata disso, ó Pai, mas se trata, ó Pai, nas mãos de quem estamos, Senhor Deus. Não importa se somos poucos, ó Pai, não importa se somos poucos pães, poucos peixes, desde que estejamos nas Tuas mãos, desde que estejamos na direção do Teu Santo e poderoso Espírito, Pai. E essa é a oração, esse é o clamor, ó Pai, meu, ó Pai, da minha vida, desses nossos irmãos aqui reunidos, dessa Tua igreja nessa noite, ó Pai, que não venhamos ser, ó Pai, aqueles que hão de ser covardes, ó Pai, pessoas de não, pessoas que dizem que não é possível, que não dá, que não tem como, mas que a gente se renda, ó Pai, em entregar aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos, ó Pai, para que a partir disso, nas Tuas mãos, o Senhor frutifique para alcançar tantos por meio das nossas vidas, por meio da nossa igreja, por meio da nossa comunidade, por meio das nossas famílias, Pai. É disso que nós estamos falando, ó Pai. Não queremos estar remissos, ó Pai, não queremos estar, Pai, retraídos, ó Pai, mas queremos estar, ó Pai, participantes do processo que o Senhor opera, ó Pai. Porque se o Senhor já colocou nas suas mãos, o Senhor não colocou nas nossas mãos apenas para que nos sacie, mas o Senhor também quer alcançar outros que têm fome, Pai. O Senhor quer suprir, ó Pai, outros que estão desfalecendo, Pai. O Senhor quer abençoar outros que estão, ó Pai, à beira, ó Pai, de caírem, ó Pai, de não conseguirem prosseguir em meio aos seus dramas pessoais, em meio às suas guerras, ó Pai. E são pessoas que estão no nosso entorno, ó Pai, são pessoas que estão vivendo desertos, ó Pai, tão próximos a nós, ó Deus, pessoas que não têm rumo, não têm esperança, não têm, ó Pai, não têm, ó Pai, no que se ancorar, ó Pai, e nós temos a graça, ó Pai, no nosso lado conosco, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus de perto, Pai, sabemos que o Senhor é o Deus de aliança, ó Pai, o Deus que tem os seus olhos sempre diante de nós, ó Pai, um Deus que nos sustenta por meio da sua fidelidade, ó Pai, e toda essa experiência de graça maravilhosa que vivemos, experimentamos, ó Pai, para que sejamos impactados e multipliquemos isso para o mundo, Pai. É isso que essa igreja, ó Pai, é isso que esses irmãos, é isso que todos nós precisamos viver, e eu clamo nessa noite que a gente não deixe de viver isso, que a gente não deixe de viver essa missão, que a gente não se omita a esse chamado, que a gente não, ó Pai, se descomprometa, ó Pai, dessa convocação do Senhor, mas que a gente esteja totalmente nas suas mãos, ó Pai, diante daquilo que o Senhor já nos deu, visando aquilo que o Senhor quer fazer, alcançar por meio das nossas vidas, ó Pai. Nós queremos alcançar por meio das nossas vidas aquilo que o Senhor quer fazer por meio das nossas vidas, Pai. Nós queremos participar do processo, Pai. Nós queremos nos maravilhar, ó Pai, com os milagres e com os feitos que o Senhor tem a fazer no nosso meio, ó Pai. E é por isso que nós oramos ao Senhor e te dizemos: aqui estamos, ó Pai. Rendidos estamos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Entregamos tudo que temos, tudo que somos, tudo que o Senhor já nos deu, para que a gente entregue muito mais do que o esperado ao Senhor, ao reino, para que a terra seja cheia da Tua glória por meio das nossas vidas, onde o Senhor tem nos colocado para caminhar, Pai. É assim que vivemos esse momento, orando e clamando ao Senhor. E agora, Pai, nós te rogamos de todo o nosso coração, Senhor, que o amor de Deus o Pai,
que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com o povo de Deus aqui da Igreja Batista Moriá, hoje e para todos sempre. Nós te pedimos. E o povo de Deus diz: amém. Amém, igreja. Que o Senhor me abençoe e a você também, a uma semana de poder na presença dEle.